Bem, eu já falei, já tem um vídeo que eu falo sobre 5 características positivas do movimento Red Pill. E aqui nesse vídeo eu quero falar na parte obscura do movimento Red Pill, porque assim, quando a gente fala das características positivas, aí já vem aqueles que já vêm, mas tem esse lado ruim, por que está fazendo? Sim, tem um lado que precisa melhorar. A gente vai falar desse lado para melhorar, para que os homens possam estar aí, né? E a gente juntando forças para melhorar, porque o movimento Red Pill já trouxe muita coisa boa e pode trazer ainda muito mais coisa boa. Essa questão de análise do erro não é uma coisa ruim. O erro nem sempre é ruim. A gente tem de entender que quando a gente fala de um lado ruim, dos erros, muitas vezes é isso que vai promover melhora. Eu não estou dizendo que o erro é necessário, que o mal é necessário, não é. Mas quando ele acontece, ele não tem de permanecer assim. A gente pode mudar e melhorar, porque sim, melhorar é que é a tônica da vida humana, não é piorar e nem permanecer no erro. Então já fica aqui, porque é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, algumas características ruins do movimento Red Pill, esse lado obscuro, para que a gente possa estar falando sim de também encontrar saídas. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações aí para impulsionar essa mensagem e fazer com que ela possa alcançar muitas mais pessoas e com isso a gente consiga abençoar a vida de mulheres que vão fazer uma vida melhor para um homem e abençoar a vida de homens que vão fazer uma vida melhor para uma mulher. Olha, o movimento Red Pill ele foi criado para proteger contra o erro, né? Contra coisas que estavam acontecendo e que não eram boas. E não pode cair no erro de promover o erro, não é? E tem acontecido esse tipo de coisa no movimento Red Pill. Então, a gente precisa ver e rever. Essa capacidade de análise é o que ajuda a gente a melhorar a vida. Então, a gente ver e rever o que o movimento Red Pill está fazendo para poder melhorar. Porque, sim, tem um lado que está errado e que precisa ser revisto, que precisa melhorar. Feminismo tem essa falácia. Tem esse lado obscuro, medonho, terrível. E é quase esse lado só que o movimento feminista tem. Porque eu ainda não consegui enxergar nada de bom que eles trouxeram para a mulher. Só acabaram fazendo a nossa vida entrar num sufocamento e as mulheres serem desvirtuadas e destruídas. Com o intuito de proteger contra o erro que era cometido por parte de alguns homens terríveis, o feminismo só promoveu o erro. E o movimento Red Pill tem que olhar bastante atenção para esse lado aí, para não cair nesse mesmo abismo. Então, olha, primeiro lado obscuro que eu acho é alguns homens errados que desvirtuam as coisas. Por exemplo, criar a ideia do macho garanhão, que o macho alfa é o macho garanhão, aquele cara que sai pegando todas as mulheres, que não tem um compromisso, que não tem uma responsabilidade, e nesse ponto aí, né, o homem que sai pegando todas, então ele cria mulheres libertinas, mulheres tóxicas, mulheres abusivas, mulheres exploradoras, e esse é um lado ruim do movimento Red Pill, porque o macho alfa é aquele cara que tem conexão com a realidade, é o homem que vai cuidar, que vai zelar, que vai proteger, é o homem que entende o lado da mulher e a capacidade da mulher de produzir e que vai ajudar e vai abençoar a vida da mulher e que vai estar junto com ela, compreendendo essa mulher no lado emocional, no lado também produtivo, do lado social, que a maioria das pessoas são pobres, a maioria das pessoas não são milionárias, não estão rasgando dinheiro, também não são doidas, né? Não estão por aí assim. Então, a maioria dos homens é aquele homem normal, o homem mediano, que vai precisar de uma companheira ao seu lado. Ele não vai precisar de uma prosti, de uma GP do seu lado. Ele vai precisar de uma mulher com capacidade de produzir e de ajudar também do seu lado. E aí ele precisa reconhecer isso. E o macho alfa é o líder,
é o cara que entende o lugar dele. Não é o cara que tem todas as mulheres. A vida do homem, a vida humana, não se resume a desregramento sexual. E esse é um lado obscuro do movimento Red Pill, porque ele leva só para o desregramento social e para homens que vão ser incontinentes, homens que vão estar se jogando na noite e mantendo todo esse sistema de distorção, mantendo as normas do feminismo, mantendo tudo que o feminismo quer, tudo que o feminismo prega. Então, esse é um lado obscuro, não é? É o lado de criar homem malandro, homem aproveitador, homem que só quer pegar, homens que vão dar justificativa legal para todas as leis, Maria da Penha, Mariana Ferrer, Carolina Dickmann, todas as leis ali que estão sendo criadas, eles vão dar justificativa legal para o feminismo continuar pisando e oprimindo a maioria dos homens que estão ali trabalhando e que querem, sim, uma mulher legal do lado deles e que querem um relacionamento. Então, esse lado obscuro só produz mais abuso, não é? Mais distorção também, a mesma moeda do feminismo, produzir o ódio. Esse é o segundo lado obscuro do movimento Red Pill, estimular o ódio. Não é? Eles apontam o erro, mas continuam no erro e reproduzem o erro, só estando do outro lado. A diferença é que no feminismo se produz o erro sendo mulher e eles reproduzem o erro sendo homens. Então, eles generalizam, como que toda mulher não presta, e aí levam os homens, estimulam o ódio. Olha, o terceiro lado obscuro do movimento Red Pill é se aproveitar de um erro para gerar mais erro, gerar homens ressentidos, egoístas, fragilizados, liberar a sexualidade, não é? O sexo, e aí criar homens e mulheres libertinos, tóxicos e pessoas que vão causar mal, que vão quebrar os pilares dos relacionamentos fortes e produtivos, que não vão contribuir com a sociedade, porque essas pessoas destroem as próprias vidas delas e destroem as vidas dos filhos, criam filhos cheios de problemas psicológicos e aí vão lotar presídios, lotar as casas de tatuagem, de piercing, de mulheres com o cabelo desse jeito. Aí vai ser promovido, sim, o que o feminismo quer, que é o lesbianismo e o homossexualismo, vão também favorecer a criação do divórcio, porque o divórcio ele só existe se nós tivermos que lidar fora da realidade, com o ódio contra o outro. Não enxergar a capacidade boa e o lado positivo do outro. Então, aí eles ajudam a produzir mais divórcio e não mostrar o caminho certo, mostra o caminho errado, que é o caminho da balada, o caminho do barzinho. Qual é o homem bom que vai querer uma mulher de barzinho e uma mulher de balada? Então, qual é o homem bom que também vai estar indo para barzinho e para balada? Não existe comprometimento e um relacionamento afetivo saudável quando você vai para o lugar errado e quando você faz a coisa errada. Também o outro lado obscuro do movimento Red Pill é dar o lugar para os homens verdadeiramente ruins, os homens com más intenções, os homens cheios de problemas, os homens levados para a criminalidade, os homens levados ao álcool, que não são capazes de cumprir as suas responsabilidades, que causam problemas sociais. Eles apoiam um tipo de homem que não se tem que dar espaço, mas ao contrário, não é? Os homens que têm de ser punidos mesmo, porque não estão cumprindo o que eles deveriam cumprir. Homens que são espertos, não é assim? A esperteza da malandragem, homens que são ardilosos, falastrões, incontinentes, sem limites, enganadores, fracos e desleais, não é? Eles dão lugar para esse tipo de homem. E o último lado obscuro que eu quero tratar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande,
distorcer o comportamento de homens mais novos, mais jovens. Então, eles criam novos homens distorcidos. O nosso lugar é criar pessoas melhores do que nós fomos, não piores. E aí, nesse ponto, o movimento Red Pill cria uma multidão de jovens domados pelo sistema, jovens inseguros que vão ser homens dependentes, paralisados, homens que não têm de ser levados como homens bons, mas homens que vão ser verdadeiramente monstros para as mulheres, porque eles não vão ser capazes de ajudar, vão ser homens que vão ser menos do que o que aquela mulher que não vão ter a capacidade de fazer nem o que a mulher faz. Então, não se tem de criar homens desse tipo, mas criar homens melhores. Olha, o movimento ele pode aumentar a qualidade das pessoas ou levar as pessoas ao abismo. E tem muito canal que está diminuindo a capacidade dos homens e a qualidade do homem nesse tempo. Uma outra coisa que eu quero citar aqui, que eu ainda quero deixar de bônus, né? Ele destrói o lado afetivo masculino. E o lado afetivo masculino é importante. Relações esporádicas, frágeis, curtas, não fazem bem para o homem, porque não permite, não dá tempo de criar relacionamentos assim, laços afetivos fortes, que é confiança, fidelidade, compromisso, respeito, fidelidade, partilha, troca, reciprocidade, sabe? Não dá o sentimento de importância e de valor para o homem. E o objetivo do canal é aqui revalorizar o homem. Para revalorizar o homem, é necessário criar relações fortes, homens que sejam capazes a se manter debaixo de relações fortes. Você gostou disso que a gente mostrou aqui? O que mais você acrescentaria? Deixa aí seu comentário. E não saiam daqui, homens e mulheres, porque sim, a gente quer que as mulheres conheçam esse material, que a gente quer gerar homens que façam bem para mulheres. O nome do canal é o Resgate da Autoridade Masculina, é para que homens sejam homens que venham a ser abençoados e que venham ser abençoadores, que venham fazer bem a outras mulheres, homens que venham fazer bem a si mesmos para fazer bem a outras mulheres. Este é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do canal e esse é o objetivo do material que está no Seja Membro. Um material muito grande sobre a ordem de Deus, que é o lugar do homem, sobre a estrutura física e emocional do homem, sobre as capacidades, sobre as características e sobre as habilidades do homem e sobre as habilidades e características femininas, sobre o papel do homem e da mulher, sobre a blindagem emocional masculina, que é o poder emocional masculino. Nossa, tem muito material lá no Seja Membro, vai lá. Esse material está disponível para você, são muitas horas de material, tem muito PDF lá, e é PDF que eu construí, voltado para dentro da palavra de Deus, para poder abençoar a vida de homens e mulheres. É um material que eu produzi, eu não peguei com outros. Eu produzi, firmado dentro da palavra de Deus, trazendo temas e assuntos que são importantes para homens e para mulheres, para produzir crescimento e desenvolvimento pessoal e espiritual. Então vai lá, que tem um material cristão forte, como nunca você viu. Não tem outro material cristão no nível do material que eu tenho produzido e que está no Seja Membro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.